Hello, sexto ano! Bem-vindos à segunda semana do PET 6. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Present Continuous, que é o presente contínuo. No português, nós costumamos chamar ele de gerúndio, né? Aquelas palavrinhas que terminam com NDA. Por exemplo, amando, né? NDO, desculpa, NDO. Amando, falando, comendo, exercitando. Então, são palavras que terminam com NDO. Em inglês, elas têm a terminação ING, IND. Bem, depois que você entendeu isso, o que você precisa lembrar? Que existe um padrão para você construir essas frases, tá? Então, o que você vai precisar? Na forma afirmativa do presente contínuo, você vai precisar do sujeito, que é aquele que faz a ação, o verbo to be. Quais são eles? Am, is, are. E também um verbo com a terminação ing. Por exemplo, o verbo love, loving. Então, é assim que vai ficar na forma afirmativa. Nós temos um exemplo. Por exemplo, she is studying math. Então, ela está estudando matemática. Esse é um exemplo da frase no afirmativo, tá? No modo afirmativo. Na forma negativa, é muito semelhante. A diferença é que nós vamos acrescentar um not. E a forma vai ficar um sujeito, o verbo to be, o not e um verbo com a terminação em ing. Temos um exemplo aqui. She is not studying math. E, por fim, nós temos a forma interrogativa, em que ocorre uma mudança radical aí na estrutura da frase, e o verbo to be vai começar a frase. A frase vai ser estruturada com o verbo to be logo no início. Como ficaria isso? Is she studying math? E a interrogação no final, né? Sem interrogação, não há pergunta. Então, vamos ter isso em mente. Toda vez que for pergunta, verbo to be no começo. Negativa, acrescentamos o not logo após o verbo to be. E na forma afirmativa, nós não temos nenhum not e o verbo to be permanece logo depois do sujeito. Ok? Então, você agora está habilitado para fazer essas atividades. O exercício número 1, você vai completar essa sequência. Nós temos aqui, né, um pequeno textinho. Se você observar, já tem dicas aqui mesmo, né, no comecinho da página, no comecinho do PET da semana 2, você já tem algumas dicas para você construir essas frases aqui, tá bom? Preencher o que está faltando. No exercício 2, você vai fazer, né? Você vai escrever verdadeiro ou falso, V ou F, para as frases que estão aqui. Leia com bastante atenção, porque tem algumas coisas aqui que é só para te distrair, né? Que você se confunde aí se você não prestar atenção. Tá bom? E faça verdadeiro ou falso. No exercício 3, complete as frases usando o presente contínuo. Não se esqueça que os verbos que estão em parênteses estão com o to. O to coloca o verbo no infinitivo. Então, qualquer verbo que você pegar ali, você precisa tirar o to. E não se esqueça que para virar presente contínuo, o verbo precisa ter a terminação ing, IND. Feito isso, vamos para o exercício 4. Escreva as sentenças de forma negativa do presente contínuo. Então, nós temos várias frases aqui, nós temos 3 frases que estão no afirmativo. Você vai transformá-las em negativo. Lembrando que negativa, você precisa colocar o not logo depois do verbo to be. E verbo to be, como você já sabe, is, am, are. Feito isso, você concluiu mais uma semana do seu PET. See you soon. Goodbye.